Em sua 7ª geração, o novo Audi A6 acaba de chegar ao Brasil. Equipado com o motor 3.0 TFSI de 300 cavalos de potência, o sedã alemão tem preço inicial de R$ 313.390 e conta com novos itens tecnológicos. O novo Audi A6 ganha 4 novas tecnologias. A primeira dela é o Audi Drive Select. O consumidor consegue regular a forma com que ele quer dirigir o carro, do modo esportivo até o modo confortável. Depois disso, o carro também ganhou o sistema chamado Audi Rapid Display, que é um conjunto de espelhos que projeta uma imagem a 3 metros de distância do condutor, fazendo com que ele não precise olhar para o painel, ele só olha para frente na pista. Depois disso, o carro também ganhou o sistema Night Vision, que é uma câmera infravermelha e térmica que projeta imagens a 300 metros de distância do carro, fazendo com que o condutor não atropele um animal ou uma pessoa, isso numa condição noturna. E além disso, o carro ganhou um sistema de controle de cruzeiro adaptativo. O que seria isso? É um conjunto de sistemas que faz com que o carro acelere e freie da maneira que ele não passe por cima do outro carro, ou seja, ele evita colisões dianteiras com o carro da frente. E para mostrar os novos sistemas que integram o modelo, o piloto Betinho Gressi mostrou à equipe do portal Carros e Acessórios um pouco sobre essas tecnologias. Estamos aqui mais uma vez na Fazenda Capoava, agora com Beto Gressi. Beto Gressi, Betinho Gressi. Ele está virando mais artista de cinema do que piloto de automóvel. O que nós vamos fazer agora nesse teste aqui no A3? No A6. A6, desculpa. A gente vai estar fazendo aqui o teste do Presense Plus, que é um dispositivo de segurança que a gente tem no carro. Que é esse daqui. Esse aqui é um computador, que é um equipamento que foi instalado no carro, que veio da Alemanha, para a gente estar mostrando realmente quais são as forças que foram atuadas durante o dispositivo, quando ele estava sendo ativado. Então é mais para mostrar para vocês o quanto eu vou estar atuando de pressão de freio, o quanto o equipamento vai estar me auxiliando. Mas a gente vai ter a oportunidade aqui de testar e vocês sentirem um pouco na prática em que o equipamento vai estar auxiliando a gente. Podemos posicionar o carro lá? Vamos lá, vamos embora. E ali tem um outro carro, não é isso? Isso, a gente tem uma Q7 que a gente montou uma estrutura metálica em cima dela. E vocês podem reparar que a gente vai ter uma traseira do carro representando a traseira de um outro veículo ao lado. A gente não vai fazer o teste na traseira do carro físico, do carro real, justamente pelo fato de ser um dispositivo, para vocês entenderem bem, que ele vai estar auxiliando a gente, ele vai estar minimizando os danos causados no caso de uma colisão. Certo. Então, diferente do que acontece... E aquilo que está lá na frente. Isso, diferente do que acontece com o ACC, que é o Adaptive Cruise Control, onde você estabelece uma velocidade de cruzeiro e a gente vai estar mantendo sempre a distância programada no computador. Então, se você coloca um carro de distância, o carro o tempo todo vai manter a 100 por hora, com um carro de distância. Se aquele carro da frente parar, esse carro aqui para por completo também. Aqui a gente está falando de uma situação com um opcional onde a gente não vai estar usando o ACC, vamos estar usando apenas o Presense Plus, e o carro vai ter algumas fases que ele vai estar mostrando para a gente de como ele vai estar tentando te auxiliar. A primeira fase do equipamento, ele vai detectar o alvo, ou seja, um carro com uma velocidade menor à sua frente, ou até mesmo um carro parado. Assim que os radares detectam o alvo, ele vai soar uma campainha para mim, um gongo aqui dentro. Logo na sequência, o carro sozinho, ele soa o gongo, ele vai dar uma frenagem curta e rápida para ver se você toma alguma iniciativa. Então ele exige que você atue. Então, ao mesmo tempo que ele deu a campainha, eu vou para o pedal do freio. Assim que eu relo no pedal do freio, eu vou colocar pouca pressão para simular um condutor comum mesmo na rua. E o carro vai estar me auxiliando a modular essa pressão do freio de forma que eu evite a colisão. Então, se eu colocar uma pressão no freio que não seja o suficiente para parar antes de colidir com outro carro, ele vai estar colocando mais pressão no freio ainda para eu conseguir parar esse carro completamente. Tá certo. Vamos lá? Agora, detalhe, ele vai dar uns trancos. Então se a câmera balançar é porque eu balancei. Vamos embora. É isso aí. Vamos liberar o Sala lá na frente. Isso aí a gente só sabe na teoria. Agora nós vamos ver na prática, é isso? Isso.
Ele vai sair, vai colocar uma velocidade de uns 20 km por hora. A gente vai sair daqui a pouco, a gente vai colocar até uns 75, 80 por hora. Vamos manter a linha reta. Você está vendo com exclusividade aqui no portal Carros e Acessórios. E vamos lá. E o carro está chegando. Então essa primeira campainha, essa primeira frenagem que o carro faz, ele faz sozinho. Logo na sequência, eu coloco o pé no freio, só que você vê que a gente começa a aproximar muito rápido do carro na nossa frente. Ele automaticamente percebe que não é uma velocidade, a gente não vai conseguir evitar a colisão, e ele vai lá e regula a pressão do freio. Ele coloca mais pressão no freio de forma que a gente evite o acidente e ele para na distância do carro. Então aqui a gente tem na tela para vocês poderem entender exatamente o que a gente fez nessa passagem agora. Tem mais alguém para dar? Então aqui a gente vai poder ver melhor para vocês. O tempo de colisão, então time to collision de 2,5 segundos, com um delta, uma variação de 59 por hora. Ou seja, o Maurício Sala com a Q7 estava a 20 km por hora, a gente no exato momento que ele identifica o alvo, a gente estava a 79 km por hora, gerando essa variação. Okay. Aqui é o primeiro momento onde o carro vai estar atuando sozinho, que é o auto braking, 100% do equipamento ativado, onde a gente tem um tempo para colisão de 1,6 segundos e uma variação de 53 km por hora, ou seja, aquele primeiro gongo da campainha, aquela primeira frenagem que ele já dá uma redução na velocidade. Logo na sequência é o momento onde eu assumo e vou lá e coloco pressão no freio. Automaticamente ele percebe que a desaceleração que eu criei de 7,08 metros por segundo ao quadrado não foi o suficiente para a gente estar evitando a batida. Ou seja, eu estou representado aqui pela faixa azul, o carro pela faixa verde. Então eu coloquei 24% de pressão no freio, o carro teve que me auxiliar com mais 40% para evitar a colisão. E aqui a gente tem um resumo da redução de velocidade que a gente teve no acidente, no caso aqui no exercício. Na simulação. Onde a gente teve 56% eu atuando e 44% no caso dessa passagem do equipamento me auxiliando para evitar a batida. É isso aí. Beleza? Obrigado. Valeu, Mais uma vez, o sócio aqui do portal Carros e Acessórios está virando conhecido de vocês. Betinho Gressi, obrigadão mais uma vez. É um prazer aí estar com vocês. Valeu, obrigado. Obrigado, um abraço. Por fim, o diretor de marketing da marca deu mais detalhes sobre o novo A6. Como que o A6 está posicionado dentro da família da Audi hoje aqui no Brasil? Bom, a família Audi na alta gama, você tem o A8 já, o A7, o A6 vem complementar essa linha de produtos de alto luxo da Audi. Tá, agora quem está vendo o portal Carros e Acessórios vai perguntar, qual que é a diferença do A6, do A7, do A8? Você até deu uma explicação ontem, agora explica para o pessoal do portal Carros e Acessórios. Bom, o A8 realmente é um carro maior, é um carro executivo, é feito tanto para o condutor e principalmente para quem anda no banco de trás. O A6 e o A7, eles dividem a mesma plataforma, dividem a mesma motorização e transmissão, mas o A7 tem um perfil muito mais esportivo, uma direção mais direta, uma suspensão mais firme, um design mais agressivo, e o A6 tem um perfil mais confortável, uma suspensão com setup diferente, direção com setup diferente. Então ele atende a dois públicos distintos dentro do segmento de sedãs de alto luxo. Porque a tecnologia, hoje a gente deu uma volta com o Gerard, né? Primeiro que eu parabéns, porque o cara ele explica muito bem. Isso aí, publicamente a gente tem que falar que o cara realmente explica toda a tecnologia do carro, que não é fácil. Custa caro? Não, caro não é que custa caro o carro. Caro às vezes até para um padrão do Brasil. Mas vale o que custa, não é isso? E tem toda uma tecnologia embargada. Você tem alguma coisa para falar mais? Apesar que a gente vai pegar até uma palavra do Gerard, como toda essa tecnologia que é embargada nesse carro? Bom, os dois grandes destaques do carro são realmente, primeiro, o conjunto motriz, um motor de 3 litros, 300 cavalos, com compressor, um motor super potente, mas com consumo baixo de combustível, emissão baixa de CO2, uma transmissão de 7 marchas, de dupla embreagem, tração nas 4 rodas, ou seja, todo esse conjunto motriz é um destaque do carro. E outro destaque do carro é a própria carroceria.
Não é fácil emagrecer 30 quilos. Olha, eu estou tentando, você que pode perceber, se Deus quiser, nos próximos meses, se Deus quiser. Mas quantos quilos são a menos? São 30 quilos em relação à geração anterior. Eu estou tentando 8. E é 7% mais leve em relação aos concorrentes. Então você tem essa soma do trem de força, né, o conjunto motriz de alta performance e eficiência com baixo peso, você tem uma combinação realmente vencedora no segmento. Agora, tivemos o problema do IPI. O aumento do IPI, que todo mundo se fala, ontem até você comentou. Esse carro, até o final de outubro, tá? Até o final de outubro, vai custar quanto? R$313 mil. 313. Isso até final de outubro. A partir de novembro, outro preço, logicamente. Obviamente nós fomos pegos aí com a medida do governo de surpresa. Esse carro tinha uma alíquota de IPI de 25%, passa a ser 55%, então obviamente vai ter um reflexo no preço do carro. Nós conseguimos manter a precificação em 313 até o final de outubro e agora nós estamos avaliando junto à matriz, estamos avaliando o mercado de câmbio realmente que está sendo pressionado um pouco para ver o que nós vamos fazer em novembro e dezembro com esse modelo. Tá certo. Se você tiver 313 mil reais, quiser ter uma bela máquina na sua garagem, só ligar para a Audi ou ir numa das principais concessionárias do país e adquirir o produto. Primeiro, quero agradecer a hospitalidade de vocês e ao convite mais uma vez, Leandro. Eu que agradeço, Luiz, a sua presença aqui.